Ainda no contexto de introdução à química, depois de falar sobre matéria e energia, a gente vai falar sobre mais alguns conceitos importantes para as questões químicas, tá? O primeiro conceito importante é o conceito de massa. O símbolo da massa, na maioria das situações, vai ser M, certo? O que seria a massa, gente? A massa é pura e simplesmente a quantidade de matéria em um corpo, tá? Quantidade de matéria. Nós podemos reduzir a isso, tá? Na verdade, ela é um pouco mais complexa, porque de acordo com a segunda lei de Newton, a massa pode variar um pouco de acordo com a inércia, tá? Existem algumas outras leis da física que ditam que a massa não é absoluta, tá? Mas por questões de simplificação e também porque a segunda lei de Newton não vem ao caso nos nossos estudos, tá? Nós podemos definir a massa como simplesmente quantidade de matéria. O que isso significa? Isso significa que se eu tenho um corpo com mais massa do que o outro, esse corpo tem mais matéria, esse corpo tem mais partículas constituindo a sua característica fundamental. Ele tem mais partículas constituindo a sua existência, tá? E se um corpo tem menos massa do que o outro, ele tem menos partículas constituindo a sua existência, certo? E a massa, ela pode ser medida, tá? E ela principalmente é medida em gramas, tá? Gramas é a unidade de medida do Sistema Internacional de Massa, tá? Na verdade, para alguns contextos, nós vamos ter o miligrama, tá? E o quilograma. Na verdade, o quilograma, para o português, também é escrito como quilograma com Q, certo? E como é que funcionam essas medidas? Bom, se nós tivermos 1 grama, tá? Nós teremos aqui 1000 miligramas, tá? E se nós tivermos 1 grama, nós também teremos o total de 0,001 quilograma, tá? Então vocês podem perceber aqui que o miligrama é basicamente 1000 vezes o grama, tá? E o quilograma é o grama, só que dividido por 1000, certo? Então é basicamente essa a característica principal da massa, são essas as suas unidades de medida, tá? É assim que nós estaremos estudando as coisas daqui para frente.